Hoje o AgroSaúde e Cooperação fala sobre uva, uma daquelas culturas que comprovam a capacidade que Santa Catarina tem para prosperar. A viticultura está presente em mais de 73% dos municípios catarinenses e se difundiu através de experimentos de variedades que se adaptam às condições de cada região. Sejam bem-vindos à Colheita da Uva. Parreirais cheios e frutos saudáveis. A colheita de uvas em Santa Catarina está a todo vapor, mas a produção não é resultado do trabalho de uma única região. Ela é construída por muitas mãos em muitas propriedades, algumas menores, outras bem maiores. A questão é: cultivamos uva por todo o estado e mesmo com uma área territorial pequena, somos o 5º maior produtor de uvas do Brasil e o 2º em processamento. A maior região produtora de Santa Catarina é o Vale do Rio do Peixe, aqui onde nós estamos, aqui na Estação Experimental de Videira. Então a gente tem Tangará, Pinheiro Preto, Videira e Omerê, que correspondem aproximadamente por 80% da uva produzida em Santa Catarina. Porém, nós temos outras regiões bastante significativas, né? É em Tangará, na maior região produtora de uva, que encontramos nosso primeiro exemplo de como essa fruta é a base para um modelo de negócios de sucesso. Com variedades bem adaptadas, as uvas são matéria-prima para diferentes produtos. Nós temos na nossa região, entre tantas variedades cultivadas, essa uva é a Magna e ela é cultivada especialmente para a fabricação de sucos. Ela tem uma sanidade muito boa, muito perfeita e isso faz que saia um suco de qualidade. Isso tem muita cor e qualidade. Na vinícola temos, além de suco, temos os espumantes, os vinhos finos. Então nós temos um portfólio muito grande de produtos de altíssima qualidade, que hoje são distribuídos para o Brasil inteiro, não só em Santa Catarina, e até exportados. Então a região é muito propícia para o cultivo e a gente está feliz com os resultados que isso está acontecendo. A 8 quilômetros de Tangará e em Pinheiro Preto, conhecemos a fábrica de suco integral do Ronaldo. O projeto foi desenvolvido em 2007, quando ele estava na Faculdade de Administração, uma forma de agregar mais valor ao que já era produzido na propriedade. E deu certo. A nossa produção começou com 20 mil litros de suco na época, né? E foi crescendo aos poucos. Os primeiros anos foi difícil, sobrava produção. A gente não conseguia vender tudo, mas a gente não foi desistido. Nós batalhamos e hoje nós estamos na casa de 1,5 milhão de litros ano. Para manter a qualidade do suco integral, é preciso seguir um rígido controle que passa pelo cultivo e seleção das uvas, temperatura do envase, tempo de estocagem e, claro, por boas práticas de fabricação que envolvem procedimentos higiênicos sanitários. Para poder assegurar que o cliente receba um produto de qualidade e tenha a garantia de um produto a ser consumido. E essa garantia faz diferença na decisão de compra do consumidor e do dono do mercado. No caso, agrega muito valor por causa disso. Também é importante para o consumidor final saber o produto que está comprando, né? A produção de uva exige atenção do início ao fim. Além do manejo da videira, que acontece em várias etapas, a uva requer cuidado, inclusive na colheita, para preservar a qualidade. Os cachos precisam ser cortados rente ao ramo para não desidratar. Para consumo in natura, a uva não pode ser muito amarga nem muito ácida. Aliás, para cada destino, uma uva diferente. As uvas para suco, por exemplo, elas têm que ter sabor de uva forte, intenso. Tem que ter um sabor de uva bem marcante. Também é uma característica das uvas utilizadas para os vinhos de mesa, os vinhos de consumo corrente. São vinhos que precisam ter gosto de uva. Então, por isso, são feitos com as uvas americanas mais saborosas, mais intensas, que você sente o cheiro de uva e não tem dúvida. E as uvas para vinhos finos e espumantes, então elas costumam não ter esse sabor de uva tão acentuado e elas costumam ter uma complexidade de sabor maior. Então é onde a gente vai ter aromas e sabores diferentes, além do sabor da uva. E aí, conforme o produto, ela vai ter as suas características. Tipo, uma uva para um vinho tinto de envelhecimento, ela precisa ter
a casca bem madura para ter bastante polifenóis, bastante antocianas e além de bastante eles precisam ser de boa qualidade, então tem que ser uma uva super madura. Uma uva para espumante, ela precisa gerar um espumante com refrescância. Para ter refrescância tem que ter acidez, então é uma uva já não tão madura, colhida um pouquinho antes. Os parreirais se espalharam por Santa Catarina, garantindo mais força no agro. A expectativa é que se repita novamente a safra, porque nós tivemos excelente safra em 2020, depois tivemos novamente em 2022 e esse ano a expectativa é que 2023 continue as excepcionais safras como já aconteceu em outros anos. Um trabalho que não para e envolve cooperação e pesquisa para testar novas variedades e encontrar novas possibilidades. Agora a gente tem um diferencial que são as variedades Piauí, que são variedades com elevada resistência a doenças fúngicas. Então a gente acredita piamente que essas variedades Piauí aí com certeza serão um divisor de águas para a vitivinicultura catarinense e nacional. E nós temos lançadas agora, esse ano, já temos inclusive mudas, duas variedades, que são a Felícia e a Calades Blanc. Acredito que seja uma das pesquisas, no momento, mais de ponta que estejamos conduzindo. Nos últimos anos, o brasileiro parece ter refinado o gosto por uma bebida bastante antiga. O número de apreciadores de vinhos finos cresceu muito e impulsionou novas possibilidades no agro. Se antes o que chamava atenção eram os rótulos importados, agora o consumidor conta com vinhos nobres, produzidos em solo catarinense. Partimos da capital com destino à Serra Catarinense, uma viagem de pouco mais de 3 horas até São Joaquim, terra de belas paisagens e de muito frio no inverno. Fomos em busca dos vinhedos que ficam a 900, 1.400 metros acima do nível do mar. A altitude garante condições de temperatura e de incidência de luz diferenciadas e fez crescer uma atividade promissora. Na serra, as uvas amadurecem mais lentamente. Aqui, ao contrário de outras regiões produtoras, a colheita é tardia. Aliás, nesta época do ano, os cachos ainda estão bem verdes. Só vão chegar no ponto certo entre março e abril. É quando se tornam matéria-prima perfeita para os chamados vinhos de altitude, que têm ganhado fama entre quem entende da bebida. Estamos encantados não só com a beleza dos vinhedos, como estamos sendo bem recebidos em cada uma das vinícolas que fomos, mas com a qualidade dos vinhos, né? Já fomos fizemos degustação na França, África do Sul, nos Estados Unidos e achamos assim que realmente estamos surpreendidos com a qualidade da uva, do vinho, do produto, e a sensação que a gente tem aqui é uma sensação de um lugar em franco crescimento, né? Já falei para o meu marido que há 4 anos a gente volta para ver onde eles estão. Para conhecer melhor esse negócio, fomos até a propriedade do Saul Bianco, um lugar lindo, pertinho do Morro Agudo. São 5 hectares de parreiras plantadas em torno da vinícola, todas de castas italianas. Hoje nós temos 11 variedades diferentes, né? Tem algumas são as principais, como a Montepulciano e a Sangiovese, e outras em menor quantidade, né? Mas com isso a gente consegue fazer, hoje nós temos 14 rótulos de vinhos. Alguns vinificados em pureza, 100% da mesma uva, né? E outros a gente faz uma assemblagem, adequa, vamos dizer, um estilo de vinho aproveitando cada variedades, exatamente. É um blend aí exatamente, é um blend. Para produzir vinho de altitude de qualidade, não basta estar no local ideal, é essencial colher uma boa uva. Na propriedade, eles usam esse sistema de telas que protege as plantas do granizo, dos insetos, auxilia na maturação e na sanidade dos gomos. Mas além do manejo no vinhedo, também é preciso uma boa dose de sorte. Um dos problemas aqui é o frio. E talvez o maior problema sejam aquelas geadas tardias que acontecem logo depois do inverno, no final do inverno, mas quando as variedades mais precoces já brotaram. Então uma geada dessas, ela pode trazer bastante dano. E a gente teve geada esse ano em setembro, outubro, até novembro deu geada. Mas felizmente o dano não foi tão grande assim que possa comprometer a safra. Vocês vão colher bem então esse ano? Vamos colher bem, a gente teve uma época um pouquinho de seca também,
mas que a parreira, de certa forma, gosta um pouco, e isso também permitiu uma sanidade muito boa, tanto dos cachinhos como da superfície foliar, né? Praticamente sem doença nenhuma. Então está prometendo uma safra muito boa. Um brinde aos bons negócios. Acredite, há pouco tempo, cerca de 20 anos atrás, uvas comerciais não eram cultivadas na região. Foi graças ao trabalho de pesquisa, cooperação e ao olhar empreendedor que se descobriu a vocação para a produção de vinhos nobres. Os vinhos de altitude, eles iniciaram, digamos assim, com um projeto aqui da Estação Experimental de Videira, que implantou diversas variedades em diferentes regiões de Santa Catarina. E uma delas foi São Joaquim. Então, nesse projeto, foi avaliado lá aqui em São Joaquim uma uva Cabernet Sauvignon. Teve uma safra, em um dado momento, muito boa, que foi vinificada aqui e mostrou atributos diferenciados, né? Com esses resultados da pesquisa, aliados a alguns empresários de outros setores, iniciaram o plantio de vinhedos na região de São Joaquim, aqui na região de Água Doce, mesmo Marari, Campos Novos, é bastante vinhedo. E isso deu um impulso e hoje a gente tem aí inúmeras vinícolas, uma área em torno de mais de 300 hectares de uvas em vinhedos de altitude e uma produção em torno de 1,5 milhão de garrafas dos vinhos de altitude. O experimento se tornou alternativa para diversificar ainda mais o agro catarinense. Alberto vem de uma família de produtores de maçã e resolveu apostar. Em 2,5 hectares, o produtor artesanal, mas que usa técnicas modernas, cultiva diferentes variedades. São 8.000 garrafas por ano. Ele repete o que a gente ouve muito por aqui. Nessas terras altas, não se produz em quantidade, mas em qualidade. A produtividade nossa aqui ela é bem baixa. Isso também já é um dos motivos para os nossos vinhos ser de qualidade, que a gente produz bem pouco por hectare em relação ao Rio Grande, por exemplo. Quando a gente entra no mundo da uva, não é fácil sair. Da uva se faz o vinho que a gente pode guardar por muitos anos, né? Então é diferente. O mercado brasileiro está passando por uma mudança no perfil de consumo e está de portas abertas para essa bebida. Este empório conecta consumidores com produtores locais e viu crescer o interesse. O pessoal que não conhecia, que nunca tinha experimentado, hoje em dia tem o costume já de tomar o vinho direto, assim, né? Vai cada dia conhecendo mais, vai fazendo cursos, tem muito curso de sommelier para você conhecer. Aí o pessoal acaba cada dia querendo aprender mais sobre vinhos para poder degustar. Interesse que o chefe Marcelli também percebeu. No restaurante faz combinações saborosas, como com um presunto cru, que ele mesmo produz utilizando técnicas milenares, mais de 1 ano e meio para ficar pronto. Na cidade famosa por registrar temperaturas bem baixas, a produção de vinhos finos tem sido mesmo mais uma opção para esquentar o turismo de São Joaquim. A cada ano aumenta o número de visitantes aqui na Serra, para conhecerem os vinhos de altitude. E o que esse vinho tem de tão especial? Especial aqui é o nosso clima, né? É o nosso terroir, que imprime essas características únicas nos nossos vinhos. São vinhos longevos, vinhos de guarda e que só ficam cada vez melhores com o passar dos anos. Então são vinhos bastante encorpados. Os vinhos daqui são uma característica bem da nossa região. E são vinhos para saborear com um bom prato, uma boa massa. Sim, e um bom presunto. Presunto cru, queijos e embutidos, a gente tem bastante também aqui na nossa região. Adoro vinho. Aprendi a tomar vinho também, né? Porque a princípio eu não tomava vinho, mas com toda essa produção, essa repercussão na cidade, né? Com todas essas vinícolas, aí você começa a aprender e a gostar, né? Então hoje em dia eu tomo vinho e gosto de vinho. Nos vinhedos do sul de Santa Catarina, encontramos uma cultura com mais de 100 anos de tradição. Fomos conhecer a produção de vinhos e espumantes feitos a partir da uva Guete.
Frescos, leves, aromáticos e carregados de história, eles só são produzidos em larga escala nessa região. Estamos em Uruçanga, cidade fundada por imigrantes italianos que trouxeram na bagagem o gosto pelo vinho. Já no centro encontramos casas com pequenos parreirais, sinal de que a produção de uvas está presente na identidade e na economia deste município. Localizada no sul de Santa Catarina, Uruçanga faz parte dos vales da uva Goethe. Uma raridade, já que no mundo só existem 55 hectares plantados, a maior parte nesta região. Para conhecer um pouco desta história, visitamos as ruínas da primeira vinícola de escala industrial de Santa Catarina, fundada ali em 1913. Foi por meio do Giuseppe Caruso MacDonald, que foi um agente consular italiano, que esteve aqui em Santa Catarina percorrendo, né, todas as vinícolas, aliás, todas as colônias de imigrantes italianos, né, e quando chegou aqui em Uruçanga se deparou com uma cidade querendo produzir vinho, mas ao mesmo tempo tendo uma certa dificuldade com as suas cepas, com as suas variedades trazidas, e aí ele introduz aqui em Uruçanga, né, a variedade Goethe, que é a variedade típica, a variedade que deu fama à cidade de Uruçanga. Esta é a Goethe e já vou avisar, não é simples lidar com ela. A variedade tem baixa produtividade por hectare e oxida muito rápido. É uma uva diferente, vocês podem olhar pelo cacho. Enquanto esta aqui, o cacho é compacto e é possível se transportar de um lado para outro para se vender em supermercado. Esta aqui, ela sai rapidamente do cacho. Então ela precisa ser chupada no pé, ou assim como nós temos aqui, né? E processá-la imediatamente. Não dá para fazer o transporte para um supermercado e vender no mercado como as outras uvas, né? Quando as uvas não têm uma resistência física, as bagas racham com facilidade. E aí quando a baga racha, o suco da uva entra em contato com o ambiente e começa um processo de oxidação. Então uvas que são mais sensíveis, elas não podem ser plantadas muito longe da vinícola, elas têm que ser colhidas e processadas no mesmo dia, elas não podem ser armazenadas em recipiente grande, tem que ser caixas pequenas para uma uva não pesar em cima da outra, para evitar oxidar o vinho antes mesmo dele ser elaborado. Não foi à toa que a maior parte dos produtores mundiais desistiu. Por aqui o cultivo continuou, porém bem menor que antigamente. Mas a tradição vitivinícola e o gosto pela Goethe fizeram com que a região retomasse a produção. Com parcerias, conquistaram a primeira indicação de procedência do Estado, selo que comprova ao consumidor a qualidade única e características do local de origem do produto. A gente começou em 2005, né, a Associação da Uva e do Vinho, né, onde que entramos então nós vinícolas e os produtores. Naquela época existiam poucos agricultores, né, produzindo essa variedade, então a gente foi atrás, incentivar aquelas famílias, né, que já produziam antigamente para voltar novamente a produzir essa variedade, né, mostrar para eles que essa uva teria, né, tem potencial também, e com isso a gente também atrai o quê? Os turistas, né, que vêm na nossa região conhecendo essa rara, típica e única, né, variedade Goethe. Todo mundo, né, todos os vales da uva Goethe ganha com isso. Fomos encontrar o Matheus, que faz parte da terceira geração de uma família de vitivinicultores, gente que persistiu no cultivo da Goethe. Eles elaboram vinhos e espumantes a partir dessa variedade, se empenham para manter o frescor, a leveza e o aroma característicos da uva. Ele nos leva a um tour para conhecer um pouco do processo. Uva a gente tem uma vez por ano, então é uma matéria-prima muito suscetível. A gente aguarda um ano inteiro por um pequeno momento para colher essa matéria-prima, e um vinho é fermentado de uvas, açúcares e nada mais. Então, a gente tem que tomar um cuidado grande com essa uva, ter uma uva de alta qualidade para produzir um vinho de alta qualidade. Essas uvas elas são selecionadas já no vinhedo, tudo colocado em caixinhas de 18 quilos para não ocorrer esmagamento durante o transporte, e os caminhões vão começar a chegar nessa área que a gente está. Todas as caixas de 18 quilos são despejadas nessa máquina. Essa máquina ela retira o engaço da uva, né? Então a desengaçadeira ela vai retirar aqui em cima, e logo aqui embaixo ela vai esmagar os grãos e sem espremer a semente, né?
para não gerar amargor ao vinho. A uva espremida vai para esses grandes tanques de fermentação, uma amostra a olhos vistos de que a vinícola alia técnicas antigas a métodos modernos de vinificação. Foi escolhido o tijolo maciço pelo meu avô. Uruçanga é uma cidade de extremos, vai de -4 a 40 positivo no verão. Para se conservar um vinho não é bom ter choque de temperatura. Como o barro é um grande isolante térmico, você tem uma temperatura dentro do tanque variando de 14 a 19 graus Celsius, sem choque térmico e sem gastos de energia para refrigeração. Depois, o vinho passa para barricas de envelhecimento. Uma garrafa pode levar até 8 anos para atingir o ponto certo de equilíbrio. Mas nem só de Guete vive a região. Por aqui se produz muita uva de mesa. Fomos até Pedras Grandes conhecer a propriedade da família de la Bruna. A matriarca Maria e o filho Vilmar nos receberam. Vilmar lida com uvas desde pequeno, conhece bem essa área. São 4 hectares plantados com variedade Niagara. No ano passado, a safra foi boa. Daqui saíram 50 mil quilos de uva, mas neste ano o negócio apertou. A colheita esse ano é 50%, 60% do normal, porque as chuvas, o clima na floração não ajudou, né? E choveu semana inteira e aí ela não conseguiu fazer a polinização e, no entanto, os cachos ficaram menor, mais ralo. Aí tem alguns problemas, como esse cacho aqui, ó, da tamanho de grãos, né? Isso aqui é tudo resultado do mau tempo, da floração e pós-floração. Ficou muito frio, né? Até dezembro, praticamente, a temperatura ficaram muito baixa e muito pouco sol. E aí prejudicou bastante a produção. Colheita é época de fartura nos parreirais. Visitamos a propriedade Mazon, que tem compartilhado essa experiência com turistas. Quase um intercâmbio que leva para o campo quem vive na cidade. É uma experiência incrível, é maravilhoso, né? Você poder colher as uvas, sentir todo esse aroma, e é algo que nos traz também boas lembranças, né? É tudo feito com amor, tem história, tem cultura, então tudo isso torna a experiência ainda melhor. Caminhar pelo vinhedo, colher a uva direto do pé e fazer a pisa é mesmo uma experiência encantadora. É uma experiência diferente, pessoal, e serve quase como uma terapia. Eles usam aqui para demonstração um mastel, onde eles colocam a uva dentro e a pessoa com os pés faz o esmagamento da uva até virar o mosto para possível vinho de mesa. E o senhor fazia pisa quando criança? Fazia pisa, ajudava meus pais lá. Então a gente veio aqui conhecer essa região aqui do sul do estado. Uma oportunidade de aprender sobre a cultura local e vivenciar as tradições italianas. A nossa praia é o Parreiral. Desde o início, há 30 anos que a gente entrou nessa atividade turística, nós apostávamos nessa identidade local, que é a produção de uvas e vinhos, e agregamos à mesa para que as pessoas pudessem vir, nos visitar, comer e conhecer esse ambiente da nossa cultura. O Agro Saúde e Cooperação deste domingo fica por aqui, mas semana que vem tem mais. No domingo que vem, Agro Saúde e Cooperação vai mostrar a produção de cebola no Alto Vale do Itajaí. Santa Catarina está no ranking brasileiro como o primeiro estado da produção dessa hortaliça. Da colheita nas lavouras até a área de industrialização. A produção de sementes para garantir a qualidade da cebola catarinense que sustenta o Brasil. Quem planta cebola não planta uma cultura, planta um sonho. Continue conectado com a gente através do portal ND+/Agro. Uma boa semana e até nosso próximo encontro.